E vem conferir uma análise do segundo episódio da segunda parte da última temporada de Bleach. E lançou o segundo episódio da segunda parte da última temporada de Bleach. Episódio esse que começa de uma forma diferente do que o primeiro episódio terminou. Porque o primeiro episódio termina com os Quincy meio que invadindo a Soul Society, meio que colocando algo em volta dela, uma barreira completamente negra que muda completamente o que é a Seireitei, o que é a Soul Society a partir dali. E aí eu achei que o episódio já iria começar a partir desse ponto, mas não. Na verdade, ele começa com alguns minutos antes, algumas horas antes, posso dizer assim, numa reunião entre os Quincy, onde eles estão falando como que vai funcionar o plano e como eles devem agir quando entrarem para encontrar os capitães de modo geral. E o plano deles seria, quando eles invadirem aquele lugar, eles devem enfrentar os capitães que já estão sem bancais e eliminar eles imediatamente, porque eles sabem o poder dos capitães, eles sabem o quão fortes eles podem ser e eles não saberiam qual é o nível de poder depois de eles perderem a bancai, quanto eles evoluíram sem a bancai. Então esse começo de episódio é para falar como que vai funcionar a partir de aqui a temporada, que seria, eles vão de novo invadir como eles invadiram e cada um vai enfrentar o seu capitão. Uma das ideias dos Quincy's ali, principalmente do Imperador, seria seria enfrentar o seu próprio capitão usando a bancai dele contra ele. Eles até mencionam isso acaba não acontecendo nesse episódio, mas é algo que eles mencionam. E outra coisa que eu queria falar dessa introdução é algo que o Kubo fez de modo geral, que eu lembro desde a época que eu li o mangá, desde que eu li esse último arco, que eu acho que os vilões desse arco de modo geral, a forma como eles são trabalhados, eu acho que eles são os que são mais vilões mesmo. O que não tem aquela discussão de será que eles têm bons motivos para isso? Porque se você pensar em Bleach como um todo arco existem os vilões de Bleach, o que são realmente vilões, que são maus, mas de modo geral existem vários pequenos personagens ali que têm mais camadas mais profundas que você consegue perceber que são além de vilões, tem motivações extras. Desde, por exemplo, quando começou o primeiro arco do resgate da Rukia, onde você tinha os capitães que de modo geral tinham um pensamento diferente, até quando você chega no arco dos espadas, dos arrancars, quando você consegue ver que o Green Joe era alguém que era um vilão, mas ele não era completamente um vilão, ele era mais um anti-herói que um vilão, e aí por aí vai, os Fullbringers também aconteceu isso, mas nesse arco aqui, desde que eu li o mangá, eu percebo que é o arco que mais os vilões são vilões, e o Kubo sempre quer destacar muito isso, porque desde a trilha sonora, passando pelo vestimenta até o cenário, sempre relembra muito que eles são o grande vilão do arco, e parece que eles são vilão por ser vilão, parece que não tem um pouco de visão para mostrar como eles são alguém bom ali. Isso é até interessante considerando como que foi o crescimento dos Quincy ao longo de todo o arco de Bleach, desde o primeiro até chegar nesse. Então é algo curioso, como o Kubo resolveu trabalhar os vilões nesse último arco do mangá. A partir daí começa a abertura e aí a gente já vai para dentro realmente de como está sendo a invasão. Essa primeira parte, eles focam bastante essa parte na conversa entre o Mayuri e o Askin e o Jugen com o Kyohaku. E por que é tão importante essa conversa entre eles? Para explicar o que era aquele lugar que a gente acabou de conhecer, onde os Quincy moravam, o que era aquele palácio e como ele funcionava. A partir daí, eles explicam como funciona, que seria a ideia envolvendo as sombras. E como seria isso? Desde que eles foram derrotados, na guerra que aconteceu 100 anos atrás, eles não tinham para onde ir, e eles se esconderam nas sombras da Seireitei. A partir daí, eles iam aumentando a sua força através da pressão espiritual e ficar escondido até chegar nesse ponto. É como se falasse que, além de eles estarem aumentando o seu poder, ainda por cima, eles conseguiram meio que ver tudo que está acontecendo de uma certa forma. É algo super interessante que eu acho que poderia ser mais trabalhado nesse arco. Eu espero até que eles trabalhem um pouco mais esse arco, que seria no ponto de qual é a relação de ser meio que um espelho um do outro. Como o palácio onde eles vivem pode ser um espelho porque a gente está vendo agora. Tem um potencial de discussão, tem um potencial para falar mais algo ali, mas eles têm que ir mais profundo. Esse começo do episódio foca muito nisso. Eu acho que é o
o momento do episódio onde mais vai ter um diálogo e mais tentam desenvolver um pouco a ideia dos vilões, a ideia do pra que caminho eles querem levar. Porque a partir daqui vai começar as lutas do episódio como um todo. E esse é um arco, eu acho que bem interessante de como o roteirista e como eles vão adaptar esse arco vai funcionar. Porque esse arco de Bleach é um arco que eles focam muito mais em luta. É um arco que tem realmente mais batalha do que até os outros arcos no começo, se você parar pra pensar. E quando você pensa nisso, você tem que dividir muito bem nos episódios essas lutas para elas não ficarem confusas. Então eu acho que eles estão até fazendo um trabalho decente nesse ponto. Primeiro no ponto da animação, que é algo fundamental, que está funcionando desde a temporada passada e aqui se mantém numa qualidade muito alta. Tem um ponto ou outro que você pode falar que está um pouquinho abaixo, mas de modo geral, se mantém a qualidade nas lutas, na visual dos personagens, na parte de como está sendo uma animação fluida, e ao mesmo tempo eu gosto das cores que eles estão escolhendo, como as cores conversam muito bem. A escolha muito, por exemplo, nesse episódio do vermelho, do branco, de tonalidades diferentes do branco com um pouco mais de cinza, isso funciona muito bem. E funciona muito bem principalmente por causa que as lutas vão acontecer ali, como por exemplo o Basus contra o Hitsugaya e a Matsumoto. É uma luta interessante, é uma luta que vai escalonando de uma forma legal. Eu também gosto muito de como, já que eles perderam a Bankai, estão usando muito mais as tenentes dentro desse arco, vão usar muito mais, e nesse ponto é legal a combinação de golpe da Matsumoto com o Hitsugaya, é legal ver como a animação vai fluindo muito bem isso, e também é a escolha boa do vilão que vai lutar contra o Hitsugaya nesse arco, nesse ponto pelo menos, é o Basu, porque ele é um vilão de fogo, enquanto o Hitsugaya foca muito mais no gelo. E a brincadeira de que você pode fazer na luta dos dois, tanto em questão de animação como de cor, ajuda bastante, porque você usa muito o vermelho, o amarelo, o laranja de um lado e muitas tonalidades diferentes de branco do outro. Isso fica muito bonito em tela, funcionando muito bem. Óbvio, eu não achei que nenhuma luta desse episódio realmente que focou em luta foi tão empolgante assim, mas de novo, foi bem feita. A luta do Hitsugaya vai fluindo muito bem, como ela vai aumentando, como eles misturam o poder e como vão preparando de uma forma interessante isso. Outra luta que também tem nesse episódio, que também foca um pouco, seria a luta da Soifong e o seu tenente, o Omoeda, contra o BG9. O BG9 que é meio que um robô, e é interessante a luta, porque a gente já tinha visto uma parte disso na primeira temporada, e volta aqui. Eu gosto muito de como eles vão criando o clima, apesar de ser algo previsível. Você sabe que o Omoeda não vai conseguir lutar contra ele, e você sabe que em algum momento a Soifong vai aparecer. Eu gosto muito da Soifong de modo geral, eu gosto muito do design dela, e eu gosto muito da patente dela e muito da divisão dela. Mas eu acho que o Kubo nunca conseguiu aprofundar tão bem a personagem. Eu espero muito que o anime como um todo agora, tendo mais liberdade para brincar com algumas coisas, explore mais a personagem, brinque mais com ela. Porque eu gosto dos seus poderes, eu também gosto do visual e de como a luta dela funciona. E aqui é bem interessante como eles vão brincando com isso, como a novo estilo de luta dela ajuda bastante. E de novo, a animação é muito bonita e ajuda muito nesse ponto da cena de ação. E é óbvio que sem uma animação boa, essa temporada como um todo não iria funcionar. Porque como eu falei, é uma temporada que foca muito em luta. Realmente, as lutas são o fundamental aqui. Então, o design tem que funcionar, a animação tem que funcionar, e tanto na luta do Hitsugaya como na luta da Soifong aqui, funciona muito bem. É legal como vão criando um clima, como eu falei, é tudo bem previsível nessa luta. Era pra ter umas viradas, uma grande entrada, não funciona tão bem como você espera, como acho que o autor como queria, mas mesmo assim, consegue indo bem até um ponto onde tem uma virada, porque parece que as lutas estão indo muito rápido, estão indo pra um caminho que vai acabar muito rápido, mas não é isso que acontece. Eles acabam lutando, mas tem algumas viradas, algumas coisas vão acontecendo, desde como o Hitsugaya parece que está muito dominante na luta, até quando ele perde esse domínio, e a Soifong é a mesma coisa. E eu acho legal como eles vão trabalhando ela. Eu gosto mais da luta do Hitsugaya nesse ponto, porque eu gosto muito, de novo, da brincadeira da Tenente com o Hitsugaya. Como é um bom momento no mangá, como é um bom momento que eles transferiram pro anime, como funciona bem. E a animação, de novo, ajuda muito nisso. No ponto que você volta para os outros dois núcleos que estavam rolando, é muito legal ver como eles acabam brincando ainda com alguns novos poderes, com algumas novas ideias que a gente vê sendo trabalhado desde o começo. Como a Nanau, na parte que ela usa o seu poder para poder terminar, meio que bloquear o poder dos Quincy, algo que pode ser super interessante. Até esse ponto de como eles vão discutindo, como que vão colocando cada personagem com características parecidas para conversar e dialogar, ajuda bastante a ter bons momentos. Óbvio, tem muitos momentos expositivos que eu não gosto muito aqui, quando eles acabam explicando tudo em voz alta. Vira algo até bobo em alguns momentos. Eles até viram uma piada dentro do episódio, mas acho que é algo que me incomoda um pouco, quando alguém só tem que explicar algo em voz alta, e isso acontece muito aqui. Metade do episódio é luta, e outra parte é alguém explicando
explicando algo óbvio para outra pessoa ou para alguém que não deveria. Como, por exemplo, essa parte da Nanau onde explicam o que está acontecendo, como o que deveria ter sido feito. Na parte que o Mayuri está na parte do seu laboratório e ele está lá meio que conversando com o Askin e você consegue perceber que ele fala que ele conhece da luz contra as sombras. Eu acho que é uma parte meio expositiva que também não precisava. Não que não precisava, porque o público precisa saber essas informações, mas você pode trabalhar de uma forma onde é menos expositiva, onde não parece que toda hora alguém está explicando alguma coisa para outra pessoa. A partir daí, tem todos esses núcleos, as coisas vão fluindo, não vão acabando realmente ali, e aí o episódio se encerra, já esperando para um próximo, pro mais luta que vai ter no próximo episódio. Aí de novo a gente tem uma cena pós-créditos, onde mostra o Ichigo e como está fluindo seu treinamento, com uma frase do capitão da Divisão Zero, e aí o episódio termina. No fim das contas, o segundo episódio de Bleach funcionou bem. Foi um episódio que tem coisas que me incomodam, gostei menos do que o primeiro, como eu falei, eu espero que seja menos expositivo, e eu acho que tem um ponto ou outro que poderia ser mais empolgante. Mas de modo geral, tem boas sequências de ação, é legal conhecer um pouco mais dos Quincy, e apesar de ter algumas coisas que eu não gostei, foi um bom episódio. Um bom episódio como um segundo episódio de temporada, que só tem a crescer a partir daqui, com essa boa animação, tendo potencial grande de entregar ótimas lutas a partir daqui. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do segundo episódio da segunda parte da última temporada de Bleach? Você gostou? Você não gostou? Você já leu o mangá ou você está esperando o anime? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.